Você que quer vir para Portugal, eu te pergunto, você está preparado emocionalmente para essa mudança? Se não estiver, ou se você quer se preparar ainda mais, então fica até o final desse vídeo, porque eu quero te dar dicas para você se sentir capaz de realmente fazer essas mudanças da forma mais positiva, da forma mais tranquila e eficiente e até economicamente mais barata para você. Se você gostou da ideia desse vídeo, outras pessoas também podem gostar, e para que o YouTube recomende para elas, nós precisamos do seu like. Muitas pessoas se perguntam o que é realmente obrigatório para um brasileiro sair do Brasil e vir para Portugal. São 6 requisitos básicos e eu vou te falar resumidamente sobre eles e depois eu vou aprofundar em cada um. O primeiro é o passaporte, é óbvio. O segundo é a passagem de ida e volta. O terceiro é a hospedagem. O quarto é você ter dinheiro suficiente. O quinto é você ter o seguro viagem. E o sexto é o vínculo laboral. E agora eu vou detalhar essas 6 obrigações básicas, porque se você não tem nem elas, então não está no seu momento de sair do Brasil para vir para Portugal. O primeiro é o passaporte, não precisa nem falar mais sobre isso, né? Todo mundo já sabe. Agora, a segunda característica é a passagem de ida e volta. Se você não tiver a passagem de volta, você não consegue nem mesmo sair do Brasil, a não ser que você já seja um cidadão português, que não é a ideia desse vídeo. Se você é um brasileiro e está começando essa mudança agora, então você precisa da passagem de ida e volta. Eu comprei na época, né, em 2022, comprei por volta de agosto. A mais barata que eu encontrei foi a TAAG e provavelmente ela continuará sendo a passagem mais barata, talvez em 2023 todinho. A não ser que você encontre uma promoção em outro lugar, mas pelas companhias aéreas tradicionais, essa foi a mais barata. E eu vou te falar que a minha experiência com a TAAG foi muito prazerosa e gostosa. Se eu tivesse que sair de novo do Brasil para vir para Portugal, certamente eu escolheria essa mesma companhia aérea. Inclusive foi o meu primeiro voo de avião e eu gostei muito. Então, você precisa da passagem de ida e volta, porque se você não tiver a passagem de volta, você não consegue nem mesmo sair do Brasil. Você é barrado lá mesmo, porque eles te pedem esses documentos. E você também precisa estar ciente de qual é o peso das bagagens que você pode levar. Você tem que observar cada detalhe, porque senão você pode ter alguma complicação lá. Eu vi pessoas na hora de entregar a bagagem que tinham um peso além dos 23 quilos que é permitido no caso do TAAG e que tiveram alguma complicação ali. Eu não quero que você tenha nenhuma complicação. Inclusive, para que você passe de 23 quilos em uma bagagem, eu acho que você tem que colocar coisas muito pesadas lá. A minha deu por volta de 13 quilos a mais pesada. E você também pode levar uma bagagem de mão, como eles chamam, de até 8 quilos. Além disso, nesse segundo requisito básico para vir para Portugal, tem uma certa variação. Se você comprar uma passagem onde você vai primeiro fazer a imigração em algum outro lugar do espaço Schengen, que nada mais é do que a União Europeia, e você, depois de fazer a imigração em outro país, por exemplo, na Espanha, na Alemanha, Holanda, enfim, você fez a imigração lá e veio para Portugal, quando você chegar em Portugal, você tem que avisar ao CERF que você entrou no espaço territorial de Portugal, porque se você não fizer isso, aí depois você tem que pagar uma multa por você dar entrada na sua manifestação de interesse
sem ter avisado ao CEF que você entrou em Portugal. Porém, se você faz a sua imigração no espaço da União Europeia já em Portugal e você pretende continuar em Portugal e fazer a sua manifestação aqui, então se você já fizer a imigração aqui, não precisa avisar o CEF, porque justamente ao fazer a imigração em Portugal, o CEF já vai estar ciente que você chegou aqui. Isso, muitas pessoas não explicam direitinho como eu estou fazendo detalhadamente para você. Então é muito simples, se você fez a imigração primeiro em outro país que não seja Portugal e que foi dentro da União Europeia e depois veio para Portugal, avise ao CEF. Inclusive, se você fizer a sua hospedagem, que é o outro requisito básico para entrar em Portugal, se você fizer essa hospedagem no Airbnb ou no Booking, geralmente eles já avisam ao CEF, mas você precisa pedir o comprovativo desse aviso que eles fizeram. Por um outro lado, se a sua hospedagem aqui em Portugal foi por uma carta convite e se você fez a imigração em outro país que não foi Portugal, então você realmente precisa ir avisar ao CEF de que você está aqui, porque aí não vai ser a Airbnb, não vai ser o Booking que vai avisar, é você mesmo que tem que correr atrás e ir lá ao CEF avisar que você entrou aqui em Portugal e fez a imigração em um outro país da União Europeia. Ficou entendido? Se não, me chame aqui nos comentários ou no meu Instagram, Samuel Teixeira Oficial, que eu posso explicar ainda mais sobre isso. Agora, a terceira dica é justamente essa hospedagem. Se você já faz ela antecipadamente, então você, na hora de apresentar os documentos da imigração, você tem tudo que realmente precisa para você entrar na União Europeia, não é mesmo? Inclusive, eu reservei a minha hospedagem de acordo com os dias que eu marquei da minha viagem de ida e volta pela Booking, o que facilitou muito, porque eu ainda estava no Brasil, não é mesmo? Porém, para fazer o pagamento, eu tive que usar a minha conta da Wise, porque eles não estavam recebendo o pagamento através da Nubank ou o PagBank, que eram as contas que eu usava lá no Brasil. Então, como eu tenho a minha conta na Wise, né, onde também eu sugiro você, ao colocar dinheiro em euro, transferir, né, do real para euro, você usar o Wise, porque é muito mais barato as taxas, as tarifas do câmbio, não é mesmo? Sempre, em todos os lugares, você vai ter essas taxas também, tarifas. Então, em outros bancos, em outras instituições, você pode pagar mais caro do que na Wise. Se você pesquisar, você vai perceber que é a mais barata. Então, é o que eu te recomendo. Inclusive, eu vou deixar todos os links aqui, tanto de fazer seguro, tanto da Wise também, que eu acabei de te falar, para facilitar, não é mesmo? Você não tem que ficar procurando. Eu já deixando aqui, se deu certo para mim, então, com certeza, você fazendo tudo certinho, vai dar tudo certo para você também. Você vai se sentir muito mais preparado para vir para Portugal, se esse é o seu sonho. Torne ele uma realidade, eu estou aqui para te ajudar. Então, lá na Wise, você vai ter também o seu cartão, né, internacional, que você vai utilizar para fazer o pagamento lá no Booking, porque eles não receberam, pelo menos no meu caso, não aceitaram nem o PayPal, nem o Nubank, nem o PagSeguro. Eu usei da minha conta da Wise. Então eu transferi primeiro, né, o dinheiro de real para euro, e aí o dinheiro já estando na Wise, eu fiz o pagamento da minha hospedagem pelo Booking. E assim eu apresentei todos os documentos e eu consegui passar. Mas ainda falta o seguro viagem que eu não te falei, que é obrigatório. No meu caso, na imigração eles não pediram, mas eu tinha. Se eles pedissem e eu não tivesse, eu seria barrado. Porque se você não sabe, a imigração significa você passar pelos fiscais, né? Eles vão te fazer as perguntas, pedir os documentos. E se você for barrado ali, você não entra realmente em Portugal. Porque onde você está ali ainda faz parte do aeroporto e no setor de imigração, se você não passa na imigração, você vai ter que voltar para o seu país de origem. E eu acredito que, como você comprou a passagem de ida e volta, aí eles devem fazer alguma negociação lá para que você já volte no outro dia. Pelo menos eu acredito que é assim. De qualquer forma, você não entra no país se você não passar na imigração. E para que você passe, você só precisa ter os documentos e estar preparado emocionalmente, porque na hora de conversar também, eles não querem te ver uma pessoa afobada. E você não precisa estar afobado ou apavorado se você já tem todos os documentos. Se você fez tudo certinho, por que não? Não é mesmo? Inclusive, você vai entrar como turista. Se você não gostar, então você vai voltar para o seu país de origem, porque você tem a passagem de ida
e de volta, não é mesmo? Então você não tem motivos nenhum para se preocupar. É claro que falando assim parece fácil, mas na prática eu mesmo passei, né, por essas dificuldades e eu sei que a gente muitas vezes nos sente um pouco afobado no momento, mas você pode controlar tudo isso emocionalmente quando você tem boas técnicas para isso. Eu usei para mim essas técnicas que eu ensino no meu treinamento A Ciência da Vida e eu sei que funcionaram muito bem no meu caso porque eu controlei muito mais essa ansiedade, embora ela tenha começado a surgir, mas eu controlei e na hora de conversar deu tudo certo. Inclusive agora eu vou te falar que uma das coisas que realmente me fez conseguir entrar em Portugal de forma tranquila foi que eu tinha um vínculo laboral no Brasil. Algumas pessoas nem sabem o que é isso. Nada mais é do que um documento que comprova que você tem alguma atividade lá no Brasil. Seja que você tenha um emprego e talvez você esteja de férias, ou que você tem uma empresa lá. E no meu caso, eu tenho um MEI aberto lá no Brasil. Inclusive, para abrir o MEI no Brasil é muito mais simples, não é mesmo? Você já tem um documento de que você tem uma empresa funcionando lá. No meu caso, o meu pai tem uma mercearia, e eu também ajudava ele lá no Brasil antigamente, então tinha também esse MEI aberto no meu nome. E por isso, quando eles me pediram os documentos, me falaram no que eu trabalho, então eu mostrei que eu tenho uma empresa aberta no Brasil e isso mostra para os fiscais que nós temos recursos, que nós realmente não dependemos de Portugal, que não é a nossa última chance na vida. Portanto, se, por exemplo, eu não tivesse gostado do país que eu fui visitar, no caso Portugal, eu poderia voltar para o Brasil, tanto porque eu tinha passagem de volta e também se caso eu passasse desse prazo e continuasse no país, mesmo assim não tivesse dado certo, como nós temos recursos para voltar no caso de quem tem uma empresa aberta ou de quem realmente já tinha um emprego lá no Brasil, e mostrando esses documentos significa que se voltar para o Brasil vai continuar trabalhando na mesma área. Porque no final das contas, Portugal realmente precisa de trabalhadores, porque a civilização portuguesa está ficando cada vez mais idosa e não tem tantos jovens aqui para trabalhar. E os jovens portugueses muitas vezes mudam para países que o salário é mais alto, porque para eles é muito mais fácil. Então, Portugal precisa de mão de obra, precisa de pessoas que realmente querem trabalhar e que não é a última chance, digamos assim, que tem recursos no Brasil. E eu acredito que você ter um vínculo laboral não é apenas um requisito básico que Portugal exige para você entrar aqui, mas também uma forma de você mostrar para si mesmo que você é capaz de chegar aqui e trabalhar para alguma empresa porque você tem uma habilidade desenvolvida ou que você mesmo consegue criar o seu próprio negócio, como eles chamam aqui, recibo verde se você oferece algum serviço ou se você vai vender algum produto, aí você tem que abrir uma empresa realmente. Muitas pessoas não sabem como funciona essa questão do dinheiro, mas eu vou deixar aqui uma continha básica que o Portugal pede, né, para que você tenha esse comprovativo de quanto você precisa trazer em dinheiro. Eles também não me pediram esse comprovativo, não quiseram ver quanto de dinheiro eu trouxe, mas eles podem pedir e se eles te pedirem você precisa mostrar pelo menos o seu saldo lá na Wise ou se você tiver trazido um dinheiro em espécie também, você precisa realmente comprovar que de acordo com o período que você marcou da passagem de ida e volta, você precisa fazer a continha básica do dinheiro que eles pedem para você realmente comprovar que você vai conseguir passar esse período aqui em Portugal de acordo com a sua passagem de ida e volta. E eu ainda vou te falar que sobre as habilidades que você pode desenvolver para você conseguir um emprego ou criar o seu negócio, quanto mais você se desenvolve e você se torna específico naquilo que você faz e profissional também naquilo, então mais chances você vai ter de conseguir um emprego ou um trabalho rápido aqui em Portugal. E eu falo isso porque muitas pessoas não sabem como que funciona essa lei do dinheiro, como que funciona a sua remuneração. E eu vou te dizer que em qualquer lugar do mundo, não só em Portugal ou no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, aquilo que você recebe como pagamento é diretamente proporcional a uma lei chamada Lei da Compensação. Isso você não ouve em nenhum outro canal que fala sobre brasileiros em Portugal, mas eu vou te falar que a Lei da Compensação, ela te diz que você precisa observar 3 características sobre o seu trabalho, que é a necessidade pelo que você faz, a sua habilidade em fazê-lo
e a dificuldade que haveria em te substituir naquilo que você faz. Portanto, se você tem uma habilidade, se você, por exemplo, resolve o problema de alguém, se caso você oferece um produto ou serviço, ou a sua mão de obra, e existe muita necessidade pelo que você faz, por exemplo, aqui em Portugal, é muito comum eles precisarem de pessoas para trabalhar na construção civil. Então, se é comum, significa que tem muita necessidade disso. Portanto, é mais fácil você encontrar um emprego nessa área. Agora, a segunda característica é a habilidade que você tem em fazer o que você faz. Por exemplo, se você é um engenheiro, mas você tem muita experiência, ou se você é um pedreiro e tem muita experiência, então a sua habilidade é maior. Portanto, a sua remuneração ela será maior também se a sua habilidade é maior nisso. Por isso que você precisa ser cada vez mais específico no que você faz e profissional no que você faz. Ou seja, você precisa desenvolver a sua habilidade cada vez mais. Por isso é o que eu repeti muito nesse vídeo para que você se sinta mais capaz de vir para cá. E a terceira característica é a dificuldade que haveria em te substituir. Portanto, eu vou te dizer que, na verdade, o único parâmetro que você precisa desenvolver é a sua habilidade em fazer o que você faz, porque os outros dois parâmetros, eles, de certa forma, dependem apenas desse único parâmetro. Quanto mais você se torna específico e profissional no que você faz, mais difícil é de alguém te substituir. Portanto, o que você vai receber como pagamento ou recompensas, benefícios do seu trabalho vai ser muito maior, porque se não encontra pessoas que fazem o que você faz como você faz, então eles precisam te pagar muito mais, porque não encontram outras pessoas para te substituir se você fosse embora ou se você não fosse contratado para aquele serviço. Dá para perceber que quanto mais você se desenvolve em algo, mais você vai receber uma recompensa por isso, seja um pagamento ou benefício, e portanto, se você se desenvolve nisso de uma forma muito específica e há muita necessidade nisso, então você vai ganhar ainda mais, porque muitas pessoas precisam do seu serviço, ou seja, aquela lei da oferta e demanda, muitas pessoas precisam e você faz de uma forma muito específica, muito profissional, você será muito requisitado. Isso é o que eleva o preço da sua hora ou do seu produto, do seu serviço que você faz. E é isso que realmente vai te tornar uma pessoa capaz de morar não só aqui em Portugal, mas em qualquer lugar do mundo. Onde você escolher, você certamente terá capacidades de encontrar emprego ou criar um negócio onde você estiver. E se você gostou dessas dicas, isso é apenas o começo, porque eu tenho um treinamento sobre a vida para te desenvolver pessoalmente e eu quero te mostrar que Deus está dentro do seu coração e daí vai sair um potencial, capacidades e habilidades que nem você imaginava que existe dentro do seu coração, porque é Deus que mora dentro dele e agora eu quero que você fique com Ele mesmo. Esteja com Deus.